Você sabia que existe uma seleção que é considerada por muitos a melhor seleção de todos os tempos? Estamos falando da seleção brasileira, a única seleção pentacampeã mundial, a única que detém 5 títulos. E nesse vídeo de hoje iremos relembrar cada uma dessas conquistas. Depois de perder a traumática Copa de 1950 no Maracanã lotado por 1-0 para o Uruguai, o sonho de conquistar o mundo estava na mente e no coração de todos os jogadores daquela seleção, como também de todos os torcedores do nosso país. E com a seleção composta por vários craques como Vavá, Garrincha, Didi, Zagallo e o eterno rei do futebol, Pelé, que naquela Copa tinha apenas 17 anos de idade, isso mesmo, Pelé tinha 18 anos incompleto, participou daquela Copa, não somente participou, como foi um dos nomes mais decisivos para que o Brasil vencesse aquele Mundial. Mesmo com o trauma da Copa de 50, o Brasil chegou à final contra a Suécia, num jogo histórico. Parecia que o trauma ainda estava bem vivo, trauma esse que cresceu ainda mais depois que a Suécia fez 1-0. No entanto, depois de um cruzamento de Garrincha, Vavá faz 1-1. Novamente, uma jogada quase que igual, uma jogada bem semelhante, Garrincha cruza e Vavá faz 2-1 Brasil. O rei do futebol, Pelé, faz 3-1 Brasil e deixa o Brasil bem mais próximo da classificação. Depois, Zagallo, o velho lobo, faz 4-1. A Suécia ainda diminui para 4-2, mas o rei do futebol faz um gol inesquecível e fecha o placar por 5-2, tornando assim a seleção brasileira campeã mundial pela primeira vez. Em 1962, o clima era totalmente diferente. O Brasil chegava como franco favorito e tendo Pelé e Garrincha como um dos maiores nomes do futebol mundial. Em um grupo com Tchecoslováquia, México e Espanha, o Brasil era franco favorito. Só que na segunda partida contra a Tchecoslováquia, o Brasil perde Pelé. Isso mesmo, o rei do futebol se machuca, sai do jogo. E para piorar, a seleção brasileira apenas empata. E a partir daí, Pelé não jogaria mais nenhuma partida daquela Copa. E surge o grande questionamento. Será que o Brasil será capaz de superar a ausência do rei do futebol e ganhar a Copa do Mundo? Para isso, o técnico Aimoré Moreira coloca Amarildo para substituir Pelé. Amarildo, que era companheiro de clube de Mané Garrincha, ambos jogavam no Botafogo do Rio de Janeiro. E já nas oitavas de final, o Brasil enfrenta a poderosa seleção da Inglaterra. E o Brasil vence a partida por 3-1, 2 gols de Garrincha e 1 gol de Vavá. Repetindo a cena da Copa de 1958, o Brasil também enfrenta o anfitrião do Mundial, o Chile, nas semifinais. E com 2 gols de Garrincha e 2 gols de Vavá, o Brasil se classifica para a grande final. E no dia 17 de junho de 1962, o Brasil se tornaria bicampeão mundial, depois de vencer a seleção da Tchecoslováquia, essa mesma que o Brasil teria empatado na fase de grupo por 0-0. O Brasil consegue uma vitória de 3-1, tendo Amarildo como um dos protagonistas, isso mesmo. O cara que substituiu o Pelé deu conta do recado. O Brasil conquista o mundo pela segunda vez, se iguala a Uruguai e Itália, e a partir daí, nunca mais uma seleção conseguiu ter mais mundiais do que a seleção brasileira. A maior seleção de todos os tempos. É isso que muitos dizem quando se fala da seleção de 1970. Seleção essa que trazia consigo ainda o trauma da eliminação da Copa do Mundo de 1966, onde o Brasil, no grupo com Hungria e Portugal, do genial Eusébio, fica em terceiro lugar e é eliminado e não vai nem para o mata-mata. Um trauma para uma geração tão talentosa. No entanto, o elenco de 1970 contava com Carlos Alberto, Gesso, Rivelino, Tostão, Pelé, Jairzinho, dentre outros craques. No entanto, houve turbulência, isso porque 3 meses antes, João Saldanha, o então treinador, após um comentário do
presidente Médici é demitido e quem assume a seleção é Mário Jorge Lobo Zagallo. O bicampeão mundial agora está na responsabilidade de ser técnico. Seleção essa que deu um show naquele mundial. Em um grupo que não era tão fácil, o Brasil começa enfrentando a Inglaterra, vence por 1-0 com o gol de Jairzinho, mas que ficava eternizado era o cabeceio de Pelé e a defesa do goleiro da seleção inglesa. Mais adiante, o Brasil nas quartas de finais enfrentaria a seleção do Peru e vence com facilidade 4-2. Parecendo um torneio sul-americano, mas não era, o Brasil enfrenta o Uruguai nas semifinais e vence por 3-1. Jogo esse que tem outro lance que entra para a história, onde Pelé dá o drible da vaca no goleiro e até hoje muitos torcem para que aquela bola tivesse entrado. Também teve na fase de grupos contra a Tchecoslováquia, uma bola em que Pelé pega antes no meio do campo, finaliza e a bola passa muito perto. E o lance ficou conhecido então como o gol que Pelé não fez contra a Tchecoslováquia, ainda na fase de grupo. E na final o Brasil enfrentaria a Itália. E no primeiro tempo até foi páreo, o jogo terminou 1-1 no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Brasil não tomou conta da seleção da italiana e fez 4-1, isso mesmo, 4-1. O Brasil é tricampeão mundial. Carlos Alberto Torres levanta a taça e campeão do mundo, o nosso capitão. E o Brasil chega assim ao seu tricampeonato mundial, de forma brilhante, de forma mais do que merecida. E Pelé encerra seu ciclo se despedindo com sua última Copa do Mundo. A década de 70 e 80 foi recheada de craques, Zico, Sócrates, Júnior, Falcão, dentre outros. Mas infelizmente a seleção brasileira não consegue vencer nenhum mundial. E chega a 1994 com 24 anos sem vencer uma Copa do Mundo. E para chegar a essa Copa não foi fácil. O Brasil enfrenta o Uruguai nas eliminatórias no último jogo, precisando vencer por 2-0. Romário, que estava com problemas com a comissão técnica, é chamado. E o baixinho, em um Maracanã lotado, faz 2 gols e o Brasil vence a seleção do Uruguai por 2-0 e se classifica para o Mundial dos Estados Unidos. Dentro do Mundial, na fase de grupos, o Brasil faz 7 pontos, ganha 2 jogos e empata 1, sai invicto. Já nas oitavas de final, o Brasil enfrenta o anfitrião, os Estados Unidos. Um jogo que parecia ser fácil. No entanto, Leonardo dá uma cotovelada no jogador dos Estados Unidos e é expulso e o Brasil fica com 10. E o jogo se torna um grande drama. Até que Romário encontra Bebeto e esse faz o gol da vitória magra do Brasil por 1-0. Nas quartas de finais, o Brasil encontra a Holanda pelo caminho. Um jogo que parece fácil. Romário abre o placar, Bebeto amplia, só que o Brasil vacila e a Holanda empata, faz 2-2. E aos 80 minutos do segundo tempo, numa cobrança de falta de branco, onde o Romário precisa se desviar da bola, o baixinho tira o corpo do percurso da bola, o Brasil faz 3-2 e enfrenta mais uma vez a Suécia numa Copa do Mundo, agora na semifinal. Em um jogo bastante complicado, bastante difícil, o Brasil consegue vencer a seleção sueca por 1-0, gol dele, Romário, o craque da Copa. Na final, enfrentaria mais uma vez a seleção italiana no dia 17 de julho de 1994. E um jogo bastante difícil, onde a defesa italiana era muito forte, composta por Maldini, Baresi, e o resultado da partida é 0-0. O jogo vai para a prorrogação, não sai do 0-0 e a disputa vai para os pênaltis. Nos pênaltis, o Brasil não precisa nem converter suas 5 cobranças. Com apenas 4 convertidas e com a defesa do Tafarel e o inesquecível pênalti perdido por Roberto Baggio, o Brasil pode enfim gritar que é tetracampeão mundial e se torna mais uma vez o maior campeão mundial com 4 títulos e deixa a Itália com 3. E o time de Carlos Alberto Torres é tetracampeão mundial e Dunga levanta a taça para a seleção brasileira. 2002, Copa do Japão e Coreia. Hoje parece fácil dizer que o Brasil era franco favorito naquela Copa,
mas não era bem assim. O Brasil ainda trazia consigo 3-0 mal digerido da final de 98 para a França, uma classificação difícil nas eliminatórias, o técnico da seleção, Filipão, ligado com Romário que era o atacante em melhor fase no futebol brasileiro, Ronaldo Fenômeno, que tinha sofrido uma grande lesão no ano de 2000, vinha de 1 ano e 5 meses de tratamento, chegava como uma grande interrogação, principalmente na parte física. Mas, num grupo formado por Turquia, Costa Rica e China, o Brasil não teve dificuldade para se classificar e usou muito bem aquela fase de grupos para fortalecer e entrosar cada vez mais o elenco. Nas oitavas de finais, o Brasil enfrentaria a seleção belga, que não era ainda a geração de De Bruyne, a grande seleção belga atual, mas que deu bastante trabalho ao Brasil. O Brasil venceu aquela partida por 2-0, gol de Rivaldo e dele, Ronaldo, o fenômeno. Já nas quartas de finais, o Brasil enfrenta a seleção da Inglaterra. E num vacilo de Lúcio, Michael Owen abre o placar fazendo 1-0 para a seleção da Inglaterra. O Brasil empata ainda no primeiro tempo, depois de uma arrancada de Ronaldinho Gaúcho e um belo passe, Rivaldo faz 1-1. E no segundo tempo, Ronaldinho Gaúcho, isso mesmo, ele ainda não era o bruxo, Ronaldinho ficava para o fenômeno. E ele que jura até hoje que aquela cobrança foi intencional, que viu o goleiro adiantado, bateu a falta e fez 2-1 para o Brasil, uma vitória emocionante contra a seleção da Inglaterra. Nas semifinais, o Brasil enfrentaria a Turquia, adversário que o Brasil venceu na fase de grupo por 2-1 e que não foi fácil e não seria na semifinal. E o Brasil venceria então aquela partida por apenas 1-0, um gol de bico de chuteira de Ronaldo, o fenômeno. Esse 1-0 do bico da chuteira do fenômeno, o Brasil chegaria à final de mais uma Copa do Mundo, desta vez contra a seleção da Alemanha. A seleção da Alemanha que não tinha um elenco com grandes craques como a seleção brasileira, mas é sempre a Alemanha e tem que respeitar. E o jogo não foi fácil, mas depois de uma roubada de bola dele, Ronaldo, fenômeno, tocou para Rivaldo, Rivaldo finaliza e o final todo mundo já sabe. Oliver Kahn espalma a bola e Ronaldo faz 1-0 para a seleção brasileira. Depois, Kleberson, em grande jogada, toca para o meio, Rivaldo faz um corta-luz que poderia ser chamado de assistência e Ronaldo, o fenômeno, faz 2-0, liquida a partida e o Brasil pode enfim gritar que é campeão do mundo mais uma vez. E assim o Brasil conquistava o seu 5º título mundial. Se você gostou do nosso vídeo, da nossa história de Copa, dá o like, se inscreve no canal que vem muita coisa boa por aí, vem mais vídeo falando sobre Copa do Mundo. Então valeu, um forte abraço, fica com Deus e até a próxima.